Olá, guerreiros, flores de lótus, manos e manas de alma, espero que vocês todos estejam muitíssimo bem. E hoje eu quero responder uma pergunta, eu acho que foi uma pergunta bem interessante, acho que posso contribuir de alguma forma com vocês que estão ainda no cativeiro. Essa pergunta foi enviada na caixinha de perguntas do Instagram, se você não me segue, corre para me seguir, é o como.superar.mães.narcisistas é esse. Vou deixar aqui na descrição, né, para você clicar aí direto ou coloca na busca do seu Instagram como.superar.mães.narcisistas. Vai ver minha fotinho e me dá essa força lá me seguindo, se você não me segue ainda. E os que seguem, obrigada por me seguir lá, me dando essa força. Já deixa a sua curtida, senão depois você acaba esquecendo. E aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia Cosa, sou psicanalista clínica. Aqui eu falo sobre mães narcisistas desde 2018, levando informação para a sociedade, levando cura através do meu curso online Como Superar Mães Narcisistas, que é um livro de autoajuda, só que o autor, no caso aqui a autora, lê esse livro junto com os alunos, junto com os leitores, pois são videoaulas, são mais de 180 aulas, onde você reconstrói a sua vida, se cura emocionalmente, se conhece e também supera todas as sequelas causadas por mães narcisistas, pais narcisistas, enfim, lares disfuncionais com familiares narcisistas. Hoje, gente, é o penúltimo desconto do cupom de Ano Novo. Qual o nome do cupom, Virgínia? Ano Novo. Por isso, hoje é dia 30 de janeiro de 2024, é o penúltimo dia. Amanhã, dia 31, é o último dia. Garanta sua vaga clicando aqui e se inscrevendo. A pergunta que me fizeram, gente, é a seguinte: Virgínia, se você estivesse hoje no cativeiro e não pudesse sair porque estaria naquela fase de juntar dinheiro, como você agiria com a sua mãe narcisista? E aí eu fiquei me pensando, né? Se fosse a Virgínia de hoje, aos 41 anos, eu teria uma atitude. Se fosse a Virgínia da descoberta há quase 7 anos atrás, que eu descobri, eu tinha 34 anos, seria outra atitude. E se fosse quando eu saí do cativeiro? Eu fiquei pensando, eu saí do cativeiro com 22, 23 anos, sem saber que era cativeiro. Se eu soubesse, se tivesse conhecimento que eu tenho hoje, como que eu agiria naquela época? Então eu vou falar como eu agiria naquela época, de 20 e poucos anos. Se eu soubesse, eu estava numa fase de tanta revolta, de tanta raiva, eu estava tão perdida na vida quando eu saí do cativeiro, foi uma das piores fases da minha vida, inclusive espiritualmente dizendo, que eu acho que eu teria, se eu fosse obrigada a morar com ela, soubesse que ela já era uma mãe narcisista e psicopata, porque vocês sabem, né, ela não é só narcisista, é psicopata também. Eu acho que de alguma forma tentaria me vingar dela. Eu não sei como, com a maturidade de 20, 22 anos, 23, que eu faria, mas eu acho que com a raiva que eu estava, a revolta que eu estava na época, eu acho que eu teria me vingado de alguma forma, não sei como, mas teria, e eu já estava com a intenção de sair do cativeiro, aí que eu iria sair rápido, mais rápido ainda. Acho que aquela idade eu não iria falar quase nada com ela, iria fazer um contato zero morando com ela, tamanha minha revolta. Não ia fazer nem pedra cinza, porque nessa época eu já fazia pedra cinza e eu não sabia que era pedra cinza. Porque eu sabia que tudo que eu contava para ela, ela fazia fofoca e acabava virando contra mim. Então, com 23 anos, eu acho que eu faria contato zero morando com ela, não responderia nada, não falaria nada, iria em casa só para dormir e faria isso, faria contato zero. E é possível, tá, gente? Não é impossível. Por mais que ela fosse engolfadora, nananã, nananã, e sempre muito ali em cima, querendo controlar tudo, eu acho que eu teria essa firmeza de fazer esse contato zero. Se fosse aos 34 anos, 10 anos depois praticamente, se fosse na época que eu descobri, se eu fosse obrigada a conviver com ela, é bem provável que, e eu lembro o meu sentimento da descoberta, não estou falando da Virgínia de agora, a Virgínia de 34 anos, ou seja, de 7 anos atrás, seria de também vingança, não vou mentir.
Porque eu lembro que eu fiquei com esse sentimento de vingança, só que eu não executei, porque eu já iniciei o contato zero, morando com ela aos 34 anos, eu acho que eu não iria iniciar o contato zero, iria fazer pedra cinza, mas eu acho que eu me senti tão, como eu posso dizer, tão feita de trouxa, acho que essa é a palavra, tão enganada, tão manipulada, que eu acho que eu tentaria fazer ela provar um pouquinho do que eu provei. E eu acho que eu iria fazer jogos psicológicos com ela no sentido de enganar, manipular, fazer ela se sentir trouxa, o que seria uma grande idiotice da minha parte, mas eu sei o sentimento que eu tive na descoberta. Era um sentimento de muita raiva, de muita mágoa, de muita vingança. Então, eu me afastei e logicamente que tudo que passou na época na minha cabeça, eu não fiz nada disso, sequer iniciei qualquer tipo de vingança, de ir lá, né, falar, bater de frente, fazer jogos psicológicos, manipular, enganar, lesá-la de alguma forma. Não, eu me afastei, fiz a minha formação, iniciei meu trabalho aqui no YouTube, iniciei o meu curso, os meus atendimentos, fui tocando a minha vida. Mas se eu convivesse com ela naquela época e morasse com ela sem alternativa, eu acho que eu iria pagar na mesma moeda, no sentido de ela falar e eu retrucar, ela falar e eu retrucar, ela querer me manipular, eu manipular de volta. E por trás disso tem o sentimento de vingança. Talvez, naquela época, eu nem iria identificar que isso seria um sentimento de vingança. Mas sim, é o toma lá e dá cá, olho por olho, dente por dente, eu acho que seria essa pegada. Já mais novinha, eu acho que eu estava com tanta raiva e com tanta, nessa época, tão revoltada da vida, que eu acho que eu ia entrar muda e sair calada. E se fosse a Virgínia de hoje, eu iria fazer a pedra cinza. Eu não iria fazer o contato zero, eu não iria fazer esses jogos psicológicos infantis de tomar lá da cá, porque só iria servir como suprimento, eu iria ficar dando suprimento para ela falar disso com alguém. Não iria fazer o contato zero, porque isso iria irritá-la, e essa irritação dela, esse mau humor, iria recair sobre mim. Então hoje eu faria a pedra cinza e iria omitir o máximo possível de informações. Eu não iria dizer, por exemplo, quanto dinheiro eu estaria juntando, né? Se eu tivesse lá no cativeiro, quanto dinheiro que eu estou juntando? Ela não tinha que saber. Para onde eu vou? Ela não teria que saber. Não iria contar. Eu iria guardar esse dinheiro no banco, quietinha, juntando, fazendo minhas horas extras, juntando dinheiro, e tudo que ela me perguntasse, eu iria tentar responder de forma mais neutra possível para ela não obter informações. Como ela, por vezes, é muito engolfadora, do tipo, vou em tal lugar, eu vou junto, e eu falar, não precisa, não, mas eu vou, você não vai saber resolver isso sozinha. Eu não iria bater de frente com a maturidade que eu tenho hoje, quer ir? Vai, sabe? Vai, quer ir? Vai. Mas eu já iria treinando a minha independência. Quer ir? Vai. Quer ir lá se enfiar? Vai. Só se fosse algo muito íntimo, que ela sabendo iria me prejudicar, aí eu iria ser firme, iria falar assim: não, você não vai, isso eu vou resolver sozinha. Aí, o que, que normalmente acontecia? Quando eu raríssimas vezes impunha a minha opinião, a minha certeza, o meu direito. Tratamento de silêncio. Então eu iria dizer: não, você não vai, não, eu não quero, não, eu não vou te emprestar, não, não vai ser dessa forma. E esperar o tratamento de silêncio. E me acolher nesse. Porque o tratamento de silêncio era uma das maiores armas que a minha mãe narcisista, oculta e psicopata, ela tinha. Porque desde pequena ela me criou com uma tanta dependência emocional. Imagina uma criança autista, a gente precisa de um nível de suporte, a gente tende a uma dependência para executar coisas básicas. Então eu cresci muito dependente dela. E toda vez que ela fazia tratamento de silêncio, eu meio que endoidava, né? Quando eu era criança, eu ficava desesperada. Isso foi até a vida adulta, até romper. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que ela iria fazer tratamento de silêncio, que eu iria talvez até duvidar se eu tomei a decisão certa ou não, porque eles conseguem fazer esses jogos psicológicos mesmo com todo o conhecimento do mundo,
mas eu iria me acolher, me maternar e dizer para mim mesma: "Não, são jogos psicológicos, isso é tratamento de silêncio, ela não vai me manipular, daqui a pouco ela vai me tratar bem". E eu iria ver que, conforme o interesse, ela voltaria a falar comigo normalmente, que é normalmente o que ela fazia. Então seria mais ou menos sobreviver a isso, as campanhas difamatórias, as indiretas, as palavras ríspidas, que ela fazia muitos joguinhos para eu deduzir que eu era uma pessoa inferior, uma pessoa errada, uma pessoa burra, uma pessoa incompetente, uma pessoa má. Ela fazia muitos jogos para eu entender que era uma pessoa má. Então eu ficaria atenta a esses jogos, tentaria tratá-la com a educação não violenta, dizendo: "Olha, fulana, eu entendo que você tem essa opinião a respeito disso na minha vida, mas essa não é a mesma opinião que eu tenho e eu não quero conversar sobre isso. Eu agradeço a sua opinião, mas eu não quero falar sobre esse assunto". Iria me retirar em vários momentos. Eu iria me retirar para o meu quarto quando começasse com esses jogos, né. Ela não era muito de ficar provocando ali na frente, ela tinha muita característica de manipulação, então era sempre me colocando em situações vexatórias na frente de outras pessoas ou fazendo fofoca com o meu nome, fazendo intriga, fazendo as pessoas pensarem o pior de mim. Eu só descobria depois, né, quando as pessoas diziam, quando eu escutava sem querer, quando eu chegava em determinado momento, ou, indiretas, né, sementinhas que ela plantava para eu entender que eu era um lixo. Então, sabendo quais são as estratégias do inimigo, a gente vai aprendendo a tatear esse caminho, a gente vai aprendendo a, quando pisar nesse campo, nesse local, ficar atento com as artimanhas, com essas armadilhas que elas jogam e esperar que sempre vai ser do mesmo jeito, sempre vai ser ruim o contato, sempre terão, nunca ficar desatento, porque quando a gente está na guerra, a gente não pode dormir. É ficar atento de que é tudo manipulação para você se sentir inferior e elas se sentirem superiores por terem um transtorno de personalidade narcisista. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu lutaria para sair para ontem, porque sabemos que quando tem psicopatia envolvida as coisas são piores, né, há risco de vida realmente, então eu procuraria não irritá-la, para que não acontecesse o pior. Também evitaria de comer em casa, porque sim, narcisistas e psicopatas podem colocar veneno na comida. Iria esconder a todo custo que eu sabia quem ela era, que a máscara tinha caído para mim. Então, por vezes, eu iria fingir que estou me deixando manipular e acreditando para que ela não descobrisse que a máscara caiu. Porque quando elas descobrem que a gente sabe quem elas se revelam e a maldade piora para a gente ter medo. Então, se eu deixasse ela saber que eu sei quem ela é, eu acho que teria algum risco ali realmente de um veneno na comida ou algo desse tipo. Eu não comeria em casa, com o conhecimento que eu tenho hoje, não comeria em casa, só iria em casa realmente para dormir, se encontrasse em casa, ia dizer: "Não, tá tudo bem", pedra cinza, falar o mínimo possível. E não comeria em casa, nem tomaria água em casa, porque eu acho que teria sim algum tipo de risco quando se trata de psicopatia junto com narcisismo. E narcisistas podem fazer isso também sem serem psicopatas, mas é um perfil mais de psicopatia. Então eu teria esses cuidados de não bater de frente, de não irritar, e quando fosse né, tem situações que é impossível, se você ceder, você vai se prejudicar muito. Eu tentaria, colocar: "Não, não vou fazer isso", e aguentar ali o tratamento de silêncio, ficar atenta com armadilhas, porque eu disse que não, uma retaliação, um veneno na comida, ou algo do tipo, trocar a fechadura de casa para você ficar do lado de fora, eu já escutei relatos assim, como punição, porque sempre quando você coloca limite para gente abusiva, independente de ser narcisista, tem uma punição. Então eu esperaria essa punição, né.
Então essa seria o que eu faria hoje, gente, e faria como fiz antes, lutei muito, paguei um preço muito alto para sair do cativeiro, mas graças a Deus saí já desde 2007, graças a Deus, e só quem passou por uma mãe narcisista sabe o quanto que esse lugar é difícil. Torço para você, sobrevivente, sair desse local que não é sua casa. Essa casa é da sua mãe e ela tem um transtorno de personalidade. Essa casa não é sua. Então não tente impor seus direitos, impor isso ou aquilo, porque a casa não é sua. Você está ali de favor, porque ela não é sua mãe. Porque a mãe, que é mãe de verdade, diz que a casa é dos filhos, compartilha todos os ambientes em respeito àquele ser humano que está ali. Então a casa é de todo mundo, quando se trata de mãe narcisista, a casa é só dela, então não tente impor, não tente bater de frente, e lute como o guerreiro que você é, como a flor de lótus que você é, para sair desse local e reconstruir a sua vida, porque, como sempre digo, é isso que você merece. Não pense em vingança, não pense em manipulações. Se isso passar pela sua cabeça, como passou pela minha no passado, deixa passar, deixa passar. Não vá em frente, né? Senão você só perde tempo. Ao invés de colocar sua energia em você, você acaba colocando energia na mãe narcisista. Você já colocou sua energia demais nela. Liberte-se desse sentimento de vingança, de raiva, de rancor, de ódio e foca em você. Algumas pessoas me perguntam: ela assiste os seus vídeos? Eu não sei, gente, porque eu estou de fato com contato zero desde 2018. Então eu não sei realmente se ela assiste, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijo no coração de vocês e compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva se você não é inscrito. Abraço para todos. Tchau, tchau.